Olá, meus amores, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Fabi e hoje eu quero ensinar você sobre as agulhas essenciais para quem quer aprender a fazer crochê, quem está começando agora. Irei ensinar a fazer os pontinhos básicos. Hoje nós vamos aprender dois pontos básicos, que é o ponto corrente e o ponto baixo. Vou ensinar você como você vai trabalhar a sua peça de forma que ela fique retinha, com os pontos todos alinhados, bem bonitinho. Então, quer aprender a fazer crochê de forma dinâmica e de uma forma bem interessante? É só vem comigo e vamos crochetar. Muito bem. Para a gente então ter alguns materiais básicos para a gente iniciar um curso de crochê, o que a gente precisa primeiramente? Um bloquinho de anotação, uma caneta, a gente vai precisar para fazer os nossos rascunhos, anotações, tá? Então vamos precisar disso. Vamos precisar de algumas agulhas com algumas numerações. Vou começar pelas maiores, que são agulhas de número 6 e 7, onde quem trabalha com fios mais grossos ou com misturas de fios que ficam bem mais robustos, então vão precisar de agulhas maiores. Quem trabalha com fio de malha, principalmente, então vamos precisar dessas agulhas maiores. Para quem vai trabalhar com os fios intermediários e mais finos, é interessante você ter as agulhas de tamanhos menores, desde a 1,75 até a agulha número 4,5. É uma numeração interessante. Então, geralmente as agulhas de crochê, elas começam por 1,75, depois vai para número 2, número 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, número 5, 5,5. Então, você tendo esses intermediários, você já começa a montar um kit bem bacana. Aqui eu tenho a 1,75, tenho a 4,5, aí eu vou ter 3, 3,5, vou ter a número 3 e eu tenho essa daqui, que é uma agulha que vem com as duas pontas. Em cada uma das pontas eu tenho uma numeração. Essa ponta mais fina eu tenho a agulha número 2,5 e nessa ponta mais maiorzinha eu tenho a agulha número 3,5. Então, às vezes eu vou fazer um trabalho, estou usando ali as duas numerações, então eu tenho ela aqui de forma bem tranquila. Vou precisar também de uma tesoura. Vou precisar de marcadores de carreiras, que são esses alfinetinhos aqui, olha, para a gente poder marcar início e términos de carreiras, ou alguma carreira que a gente está subindo, que a gente precisa marcar um determinado ponto, fantasia, que a gente tem que voltar nele, então a gente usa muito esses marcadores de carreira. Para quem trabalha com fios náuticos, por exemplo, que são fios de polipropileno e o fio de poliéster, é importante ter um isqueiro, porque a gente precisa queimar essas pontas para poder o fio não ficar desfiando, tá? Vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria, tá? Deixa eu colocar assim para você ver. Uma agulha de tapeçaria. Essa aqui é uma agulha sem ponta, ideal para a gente fazer os arremates e acabamentos nas nossas peças. E essencial, e por último, porém não menos importante, a nossa fita métrica, onde na maioria das peças a gente vai precisar da fita métrica para a gente poder então fazer as medidas ideais nas peças que a gente precisa. Então, para princípio, esse aqui é seu kit de sobrevivência para você aprender, começar a aprender o seu crochê. Depois disso nós temos alguns fios. Então, não vou falar sobre os fios agora, vou falando sobre os fios no decorrer, tá? Para a gente poder depois ir aprendendo sobre cada fio, para que serve, os techs de cada um, enfim. Vamos tratar sobre os fios em outro momento. Para a gente começar a aprender sobre os primeiros pontinhos básicos, eu vou utilizar esse fio. Esse aqui é um fio de algodão mercerizado. O nome dele é amigurumi. Ele, se você observar aqui no rótulo do fio,
ele pede uma numeração de agulhas, que aqui tem 2 desenhos, uma agulha com cabinho, tá pedindo de 2 milímetros a 4 milímetros, e essas 2 agulhas cruzadinhas, aqui são agulhas de tricô para quem for trabalhar com tricô usando esse fio. Como no nosso caso nós iremos fazer o crochê, então nós vamos estar entre esses 2 números aqui, ó, uma agulha de 2 milímetros até 4 milímetros. Eu posso trabalhar os meus pontinhos e saber qual é a agulha melhor que eu vou usar para poder trabalhar com esse fio. Então, você pode encontrar esse fio em qualquer armarinho da sua cidade, é um fio super acessível, tá? É uma cartela de cores bem bacana. Eu vou trabalhar com a agulha número 2,5, tá? Antes de mais nada, vamos fazer aqui um desenho. Deixa eu pegar essa outra caneta aqui. Vamos fazer aqui um desenho, porque a gente já vai aprender a fazer os nossos pontos básicos e já desenvolver uma legendinha de pontos para nós. Vou fazer aqui um desenho, uma bolinha aberta. Toda vez que eu ver em um desenho de um gráfico de crochê uma bolinha aberta, está pedindo para eu fazer corrente. Se eu tiver 2 bolinhas, são 2 correntes, 3 bolinhas, 3 correntes e assim por diante. Então, hoje nós vamos aprender a fazer o ponto corrente e vamos aprender a fazer o ponto baixo. O ponto baixo, ele é representado por um X ou um mais. Então, toda vez que em um gráfico você vê essa letrinha, número um X ou um mais, está pedindo para você fazer ponto baixo. Tá? Por exemplo, se tiver 2x, 2 pontos baixos, é a mesma ideia das bolinhas, quando a gente está falando em função de correntinhas. Então, vamos lá. Então, sabendo isso, toma nota disso daqui, grava bem, porque isso aqui vai ser essencial para a gente no decorrer aqui do nosso aprendizado. Forma de segurar o fio, ó. A agulha, eu seguro ela como se eu estivesse segurando uma caneta para escrever, por exemplo. Depois eu vou ajustando. Seguro com a minha mão um pouquinho mais próximo aqui do cabinho, né, do meu gancho, tá? Esse gancho a gente vai usar para poder puxar as laçadas para formar o ponto. Parte menor do fio, que é essa parte aqui, eu vou colocar para dentro da minha mão e vou segurar aqui, ó, com o meu dedão. Vou trazer ele assim, ó. Ó, eu só fiz isso, ó, passei ele por trás do meu dedo e travei ele aqui, ok? Essa parte aqui para cima eu vou erguer assim, olha, deixar ela altinha e vou girar o meu fio para esse lado aqui, ó, pro lado de dentro da minha, ou seja, pro lado esquerdo, ó, no sentido anti-horário. Vou formar um E. Se você reparar, isso aqui é um Ezinho, olha. E vou ficar com o meu dedão em cima dessas 2 linhas aqui, para servir de apoio, para na hora que eu entrar com a agulha aqui por cima, ó, de frente do fio, vou fazer esse movimento aqui, ó. Boto a minha agulha nesse sentido, reto, em cima do meu dedo. Vou lá, ó, vou virar ela um pouquinho e entrei embaixo do meu fiozinho. Vou virar de novo, reto em cima do meu dedo. Com o gancho virado na posição que eu preciso trazer o fio, eu vou passar ele aqui por dentro dessa laçadinha. E vou subir um pouquinho assim, ó, travando esse primeiro nozinho. Ergue um pouquinho, ó. A agulha tá reta em cima do meu dedo. Eu vou girar ela assim, botei reto, peguei o fio e vou trazer aqui pra dentro da minha laçadinha que está aqui em cima da agulha. Ó, girei, fiquei com a agulha reta, peguei o fio e coloquei ela novamente reta em cima do meu dedo, ó. E trouxe o meu fio aqui pra dentro, ó. Ergue um pouquinho. E vou fazendo esse movimento que eu estou chamando de correntinha ou ponto corrente. Então, eu deixo minha agulha reta aqui em cima do meu dedo, giro ela assim, ó.
volto com ela reta e passo aqui para dentro. E vou fazendo aqui as minhas correntinhas de forma que elas fiquem todas iguaizinhas, tá? Então, esse é o seu exercício dessa aula, treinar essa correntinha. E na sequência, nós já iremos fazer o nosso segundo ponto, que é o ponto baixo. Então, vai treinando as suas correntinhas até você sentir que elas estão todas certinhas assim, ó, uniformes. Esse trabalho é muito fácil de desmanchar, ó. Errou? É só puxar o fio que tá vindo do novelo que você desmancha muito facilmente, tá? Então, ajusta de novo em cima do seu dedo. Outro detalhe, se eu fizer a correntinha e deixar ela assim, ó, tá vendo a distância? Me dificulta eu fazer a correntinha. Então, eu desço essa correntinha e mantenho ela aqui, ó, em cima do meu dedo, para que eu possa ver o que eu estou fazendo. Tudo bem? Então, vamos treinar essas correntinhas agora. Fiz aqui um cordão de correntinhas que a gente já aprendeu a fazer, só para poder a gente saber quantas correntinhas eu tenho aqui no meu cordãozinho de corrente. É só eu contar esses vãozinhos aqui, olha. Aqui, ó, vou começar daqui de cima. Essa laçada não conta, porque não tem uma corrente formada, então ela não conta. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada vãozinho ou cada laçadinha dessa daqui, olha, é uma correntinha, tá? Então, depois que a gente já aprendeu a contar as correntinhas, agora nós vamos então para o nosso segundo ponto básico do nosso crochê, que é o nosso ponto baixo, representado pelo X ou pelo mais. Vou fazer um desenho aqui, olha. Vou fazer um total de correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, ó, fiz 12 correntinhas. Lembrando que bolinha é correntinha. Então, fiz 12 correntinhas, porque eu quero fazer uma amostra com 12 pontos baixos. Cada correntinha vai receber um ponto baixo. Então, se eu quero 12 pontos baixos, então, além das 12 correntinhas, eu vou fazer mais uma. Vou botar essa uma aqui em cima, ó. Tá? Vou botar essa uma correntinha aqui, ó, nessa direção. Depois você vai entender por quê. E vou começar a minha segunda carreira fazendo, na verdade, minha primeira, né? Porque a cordão de correntinha não conta como carreira. Então, vou fazer a minha primeira carreira em pontos baixos. Então, eu vou contar, ó, a partir da minha correntinha, essa primeira aqui, ó, aqui tá abaixo da laçada da agulha, vou contar 1, 2, vou entrar com a minha agulha na minha terceira correntinha, fazendo um ponto baixo. Vamos ver na prática como que isso funciona? Então, vamos lá. A laçada que tá na agulha não conta, tá? Então, eu vou contar essa correntinha que tá aqui logo abaixo. Então, 1, 2, e vou entrar aqui na terceira correntinha com a minha agulha. Então, vou entrar aqui, ó. Vou pegar só uma alcinha. Repara aqui na sua correntinha que tem uma alcinha aqui, ó. Então, você vai entrar no meio da correntinha e vai pegar só uma alcinha. Agora, com esse movimento, ó, eu entrei aqui, certo? Ó. Esse movimento, tá vendo que a sua agulha já passou por baixo desse fio aqui, ó, e ficou reta? Você vai virar a sua agulha botando ela atravessada em cima do dedo. Com esse ganchinho, olha, posicionado pro lado que eu preciso passar com esse fio. Eu vou passar com esse fio dentro dessa correntinha que eu entrei, olha, vou segurar aqui só pra você ver, ó. Passei com o fio, ó, saí com ele aqui na frente. Fiquei com 2 alcinhas na agulha. Eu vou pegar de novo a laçada, ó, puxei novamente a laçadinha por baixo do fio, olha aqui, ó, e vou passar ela por dentro desses 2 fiozinhos. Meu primeiro ponto baixo feito.
Próxima correntinha. Agora eu não preciso pular 3 casinhas mais. Eu só pulo para entrar na terceira correntinha no começo. Agora eu vou entrar na correntinha que está do lado, ó. O que eu observo? Ó, essa daqui já tem, ó, que eu coloquei esse ponto agora. A próxima correntinha é essa daqui. Então eu entro, pego a minha laçadinha e saio. Fico com 2 alcinhas na agulha. Pego novamente e passo por dentro. Meu segundo ponto feito. Vou para a próxima correntinha, olha. Entro numa alcinha só, pego o meu fiozinho e saio da correntinha. Fico com 2 fios na agulha. Pego a laçadinha e passo por dentro dos 2. Pode fazer ele folgadinho assim mesmo. Depois eu vou ensinar como que a gente vai ajustar esse ponto. Próxima correntinha. Entra, pega o fio e sai. Pega de novo e passa pelos 2. Vai fazendo e vai falando para o seu cérebro ir memorizando o que você tem que fazer. Próxima correntinha tá aqui, ó. Vou entrar, vou pegar a laçadinha e vou sair da corrente. Pego novamente e passo pelo dentro das 2. Vou fazer isso daqui, esse mesmo movimento, até eu chegar ali no final da minha correntinha. Qual é o exercício que você vai fazer aqui nesse ponto? Quando chegar ali no final da sua correntinha, você vai desmanchar essa carreira. Isso mesmo que você ouviu. Vai desmanchar essa carreira, ó, chegando aqui, ó, na última correntinha. Olha lá como ficam nossos pontos baixos, tá? Ficam muito bonitinhos. Então, cheguei aqui no final, o que você vai fazer? Agora você vai praticar essa primeira carreira. A gente não vai passar para a segunda carreira enquanto você não praticar a primeira. O que você vai fazer? Puxa o fio, desmancha, ó. Tá vendo? Desmancha, desmancha, desmancha tudo, ó. Até parar aqui na correntinha que você começou. E vai fazer tudo novamente. Então, volta o vídeo, repete quantas vezes for necessário para você entender esse começo, entender como faz o ponto, para você ficar fera nessa primeira carreira. E logo na sequência eu já vou ensinar você como que a gente vai para a segunda carreira. Muito bem, vamos agora aprender como que a gente vai subir a nossa peça. Espero que você tenha treinado essa primeira carreira, tá? Você já tá fera. Então, agora a gente vai subir a nossa segunda carreira. E vai ser igual para todas as demais que a gente vai subir aqui, tá? No nosso ponto baixo. Então, aqui eu coloquei, ó, só recapitulando. Fiz a quantidade de correntinha, contei 1, 2, voltei na terceira, coloquei o meu ponto baixo e vim com ponto baixo em cada correntinha até que eu cheguei aqui no final, tá? Chegando no finalzinho, o que você vai fazer? Você vai virar a peça como se vira a página de um livro, a folha de um livro. Vou te mostrar agora na prática como você vai fazer isso. Já vamos já, né? Ó, cheguei aqui no finalzinho, ó, tô parada aqui. Aqui é a minha folha do livro, ó, acabei de ler. O que eu faço? Virei, jogo ele para dentro da minha mão, certo? Quando eu jogo para dentro da minha mão, olha só que legal, agora é essa carreira aqui, olha, pra gente identificar onde que nós vamos pegar agora os pontinhos, ó. Se você olhar por cima, deixa eu tentar mostrar assim, ó. Se você olhar por cima, você vai ver que aqui formou uma correntinha, olha, certo? Nosso lado de trabalhar é esse daqui. Então, deixa eu só suspender isso aqui. Escapou, não pode escapar. Ó, vou deixar alto ali assim, ó. Tá aqui na posição da gente crochetar, né, o outro lado. Tá vendo esses buraquinhos aqui, ó? Deixa eu chegar pertinho pra você ver. Esse. Se você colocar a agulha, você vai ver, olha, que você vai abraçar a correntinha inteira. Tá? Coloca aí a agulha no espacinho da base do ponto, que nós chamamos de base do ponto, né? Ou ponto de base. Entra com a agulha,
e verifica se a agulha passou a correntinha toda, entendeu? Faça esse exercício aí agora. Passou? Então você está no lugar certo. Próximo espacinho, aqui, ó. Entra com a agulha, verifica, ó, correntinha toda. Então, é nesses espacinhos agora que nós iremos fazer os nossos pontos de subida. Qual é antes de a gente começar a fazer a subida, o que você vai fazer aí no seu cordãozinho de correntinha? Você vai contar para mim quantos buraquinhos você tem. Aqui, ó, a partir desse primeiro buraquinho aqui, ó. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar aqui nessa última correntinha. Se você virar o seu trabalho, você vai ver que aqui tem uma correntinha, olha, tá? Esse aqui é seu último ponto. Então, conta quantos pontos você tem. Isso é importante agora, porque todas as nossas carreirinhas que nós vamos fazer de pontinho baixo, ó, nessa próxima, a gente vai ter que repetir a mesma quantidade de ponto baixo que a gente fez aqui na primeira carreira, tá? Então, ok, só recapitulando, chegou aqui, né? Chegou aqui com o seu último ponto, virou, como se vira a folha de um livro, vai entrar com a sua agulha no primeiro espacinho. Olha aqui, ó, primeiro buraquinho aqui, ó, bem na beiradinha. A dinâmica do ponto é a mesma, pega o fio e sai na frente. Fica com 2, pega de novo, passa dentro dos 2. Próximo buraquinho, aqui, ó. Entra, pega o fio e sai na frente. Pega de novo e passa pelos 2. E você vai seguindo fazendo esses pontos baixos em cada buraquinho desse daqui, tá? Lembrando que tem que ter a mesma quantidade de pontos que você tem na carreira de baixo. Deixa eu chegar com esses pontos baixos até ali no finalzinho, para eu mostrar para você aonde você vai pegar para poder fazer o seu último ponto. Então, ponto baixo, mesma coisa, entra na base, pega e sai, pega de novo e passa pelos 2. Olha, tô chegando aqui no finalzinho. Se você olhar assim, ó, você já percebe que você tem esse ponto e ainda tem esse, ó, tem 2 pontinhos aqui, ó. Tem espacinho que cabe 2 pontinhos, ó, vou colocar um. Percebe que ainda está ficando com um espacinho aqui assim, olha. Olha na sua peça. Então, ainda tá faltando um último ponto. Então, você vai entrar bem aqui nessa beiradinha, olha. Pega essa alcinha da beiradinha. Depois você vai pegando o jeito. No começo, assim, parece dificultoso, mas não é. Ó, fiz aqui o último ponto. Cheguei no último ponto, o que é que eu faço? Viro a minha peça, entro aqui, ó, no meu primeiro espacinho, busco o fio e saio. Pego de novo e passo pelos 2. E vai repetir a mesma coisa, tá? Pontinho baixo em cada espacinho ou cada pontinho de base. Você vai treinar esse sistema de vai e volta até você ficar fera. O que eu preciso que você observe? As laterais. Eu preciso que as laterais fiquem retinhas. Então, faz a carreira e observa se a sua lateral está reta. E, lógico, a mesma quantidade de pontos em cada espacinho. Nesse primeiro desenho, cada buraquinho desse recebe só um ponto. Cuidado para você não colocar 2 pontos no mesmo lugar. Então, vai fazendo com calma, vai fazendo entendendo que no final vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá? Então, seu exercício agora é fazer várias vezes de vai e volta com esse ponto baixo, observando que a lateral, as 2 laterais, tem que ficar retinho. Fiz aqui uma amostrinha pequena, tá? Para você entender o que eu estava dizendo
em relação à minha lateral. Percebe que ela está retinha dos dois lados, tanto aqui quanto deste outro lado. Agora, vamos tentar entender qual que é a importância de você fazer uma carreira de pontos baixos vai e volta perfeita. Geralmente, nós usamos esse tipo de ponto para fazer fundos de bolsa, para trabalhar bolsas toda em ponto baixo, para deixar ela mais estruturada, né? Trazendo um pouquinho para o lado do vestuário, por exemplo, eu quero fazer um top faixa, né? Eu faço um cordão de corrente, por exemplo, que passe pelo busto, né, da altura do meu busto, e eu venho trabalhando ele na diagonal, nos pontos baixos de vai e volta, eu consigo fazer um top faixa belíssimo, né, para poder usar. E não só isso, ponto baixo, ele é muito utilizado no crochê para diversas peças. Você vai perceber ao longo desse curso que a gente vai usar muito ponto baixo. Então, quanto mais perfeito estiver o seu ponto baixo, as suas carreiras retangulares, né, prestando bem atenção aqui nessas laterais, nos acabamentos finais dos pontos, você vai conseguir obter uma peça perfeita, uma peça muito bem feita. Então, o que eu costumo dizer? Não precisa pressa, você precisa fazer com cuidado, tá bom? Então, essa aqui é a nossa aula de hoje. Aprendemos esses 2 pontos básicos, aprendemos sobre as nossas agulhas, conhecemos este fio maravilhoso que é o fio amigurumi, que eu super recomendo para você que quer fazer peças mais leves, tanto para vestuário, tá? E outras peças também. Então, aqui fica o meu recadinho de hoje. Treine bastante, faça o seu ponto baixo bem feito, faça o seu dever de casa, que daqui a pouco você já vai estar fera no crochê. Até a nossa próxima aula.